Hoje no programa Abrindo a Gaiola, vamos debater sobre o tema: a sua inteligência, você divide ou acumula? E aí vamos falar sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 13, uma mensagem do Ferdinando, que foi recebida em Bordeaux em 1862. E essa questão da inteligência mexe com a gente, né, Ururaí? Porque inclusive que você costuma dizer, né? Se multiplica, como é que você fala? A sua inteligência você divide para multiplicar ou você acumula até embolorar? Isso. Qual que é o propósito aqui do Ferdinando, né? Qual que é a ideia dele? Mostrar que a inteligência que você tem, adquirida com a sua vontade, o seu esforço, ela deve ser utilizada como missão aqui na Terra, né? Então, a missão do ser humano inteligente aqui na Terra. Qualquer conhecimento intelectual, qualquer habilidade, o que é que você está fazendo com essa inteligência enquanto está passando aqui pela Terra, né? Nesse estágio aqui na Terra? Então é assim, diante dessa inteligência, a gente não deve ter nem vaidade e nem soberba, se achando melhor do que os outros. Por quê? Porque isso que a gente sabe, isso que eu conheço, isso que eu aprendi, tem limite no mundo em que a gente vive. O Ferdinando chega a dizer que são limites muito estreitos no mundo em que a gente está. E se Deus, nos seus desígnios, nos fez nascer no meio onde a gente pode desenvolver essa inteligência, é para utilizá-la para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Então, em vez de ficar me achando melhor do que os outros porque eu tenho conhecimento, o que é recomendado? O que eu posso fazer com esse conhecimento que eu tenho para melhorar a vida do meu entorno, para auxiliar quem está retardatário? Exatamente isso, né? Quer dizer, nesse mundo que a gente vive, é muito comum o intelectual ou a pessoa que sabe alguma coisa muito bem se sentir orgulhoso, não orgulhoso no sentido de amor próprio, né, mas arrogante, né, com essa soberba que ele cita. Eu sei, você não sabe. Isso. Com quem você acha que você está falando, né? Eu sou doutor, professor, eu sou especialista nisso. E não é por aí, não é isso. Existe uma missão, né? A sua inteligência, ela deve ser usada para o bem de todas e todos. Porque é comum, né, Márcia, a pessoa simplesmente monetizar a inteligência dela. Lógico, é óbvio monetizar, mas também partir, talvez, para um trabalho voluntário. E quando a gente fala trabalho voluntário, não é sopa, não é isso, mas compartilhar a sua inteligência. É muito mais do que isso, né? Por quê? Porque ele diz aqui, olha, existem inteligências retardatárias. Não é retardadas, por favor, retardatárias que estão lá atrás. E essas inteligências cabe a você ir lá, estender a mão para que elas também venham para a frente. É o que Jesus fez com a gente, né? Uma inteligência muito superior e veio aqui estender as mãos para que a gente pudesse avançar. E o Ferdinando faz uma pergunta. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização esse instrumento deve prestar-se? Então, aquilo que você tem, quais são suas habilidades? O que você possui de aquisição intelectual? O que você sabe? No que você é boa? No que você é bom? O que você faz bem? E isso que você faz bem, você compartilha? Num trabalho voluntário, utilizando essa sua capacidade. Por exemplo, uma música. Se você é bom em música, você compartilha essa habilidade musical com as pessoas. Se você é bom em línguas, em inglês, em espanhol, você ensina outras pessoas, você compartilha o que você conhece. Se você tem facilidade para administração, você auxilia quem não tem essa facilidade. Então, o convite do Ferdinando é para que você identifique no que você é bom e aí, além de se beneficiar monetariamente, fisicamente, materialmente com aquilo que você faz bem,
é compartilhar essas capacidades que você tem, compartilhar as habilidades. Que tal contribuir com quem está ao seu lado, com quem está ao seu entorno? Porque existem pessoas que nesse momento são egoístas. Então elas não compartilham absolutamente nada. Não é meu, eu é que sei. Eu estudei, eu me esforcei, eu é que sei. E é uma postura interessante, Ururaí, porque não compartilham por medo de perder e esquecem que ao compartilhar a gente multiplica. E tem essa ideia, né, que o sistema capitalista faz, né, do monetizar. Né? Então a pessoa quer monetizar, que é um mérito dela, ela tem esse poder de monetizar. Mas o que ele está nos convidando aqui? Cara, compartilhe a sua inteligência. Lembre-se, você vai morrer. Tudo aquilo que você faz e ganha dinheiro por isso, o benefício já ficou aqui na Terra. Lembre-se disso, você já foi recompensado financeiramente por isso. Quando você vai além e, como ele diz aí, compartilha, divide, multiplica, você está adquirindo recompensas eternas, né, que vão te beneficiar lá na frente, com certeza. E um ponto interessante é a gente dizer o seguinte, que quando eu tenho medo de compartilhar por medo de perder, eu já estou perdendo. Porque eu estou sendo egoísta e não estou trabalhando como funciona o mundo espiritual. Na vida espiritual, o que existe é tudo para todos. O que a gente ainda não entendeu com relação a isso? Na vida espiritual não é a competição, porque competição é coisa do capitalismo. No capitalismo, eu tenho mais, você tem menos, você que se dane, eu estou garantida, eu não estou preocupada com você. No mundo espiritual é tudo para todos. Eu só vou ter paz se você tiver paz. Eu só vou estar bem se você estiver bem. Então, esse individualismo é combatido e, consequentemente, a gente combate o egoísmo e não entra na postura do orgulho, porque na postura do orgulho é uma competição de eu ser melhor do que o outro. Isso não funciona no mundo espiritual. E com isso você estará contribuindo para um mundo mais feliz, mais solidário e mais fraterno. Para a gente poder entender essa questão da inteligência, existem 3 quocientes de inteligência que são medidos hoje. O QI, que é o quociente de inteligência, que foi escrito por um psicólogo alemão chamado William Stern, em 1912. E o William Stern, ele fez uma tabela dizendo que de 70 a 80 é debilidade mental, de 80 a 90 é a pessoa torpe, aquela pessoa que contraria os bons costumes, a decência, a moral. De 90 a 110 é a inteligência normal ou mediana, 110 a 120 uma inteligência superior, 120 a 140 uma inteligência muito superior e acima de 140 são os gênios. Essa é uma medida física, uma medida corporal, mas que quando incentivada, ela pode ser desenvolvida. Então, quando você estimula alguém em termos de inteligência, essa pessoa desabrocha. Depois tem o QE, que é a inteligência, é o índice de inteligência emocional, que é a capacidade que uma pessoa tem de perceber, controlar, avaliar e expressar as emoções. É a capacidade emocional do indivíduo, né? Diante de um desafio, é como ele se comporta, como ele lida com as próprias emoções. E agora a gente fala em QS, que é a inteligência, é o quociente de inteligência espiritual. É a capacidade do ser humano equilibrar a razão, que é o QI, e a emoção, que é o QE, com o mundo exterior, com base nas crenças que essa pessoa tem, nos valores que ela tem, e aí ela vai trabalhar para ser funcional e para focar no propósito de vida. Então ela usa a razão, ela usa a emoção com um propósito. Isso é o que é essa inteligência espiritual. E aí a pergunta que a gente faz: qual é a utilidade que você está dando para esses tesouros que você possui? O seu QI, o seu QE, o seu QS. Qual é a utilidade que você está colocando para isso? E essa utilidade irá definir o seu compromisso espiritual. Por quê? Porque o QS, esse espiritual, é que vem do inglês, né? Espiritual. E a Zohar, né? A Dana Zohar, ela lançou um livro muito interessante, chama-se Inteligência Espiritual.
e isso não tem vínculo religioso nenhum, por favor. É neurociência? Né? Ela é uma neurocientista. É o quanto você é capaz de ampliar a sua doação, a sua participação, a sua fraternidade junto a pessoas que você nem conhece. Quanto mais você amplia isso, maior a sua inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela é prioridade sobre a emocional, que é prioridade sobre a intelectual. Por quê? Porque a espiritual é eterna, né? A emocional é um reflexo da sua espiritual. É rica de méritos para o futuro. Intelectual, mas sob que a é um condição conhecimento adquirido, que isso também vai ficar registrado para sempre, né? mas ela Se é uma todos coisa os mais homens que a localizada e possuem não tão dela ampla, se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. E nisso, né, Márcia, quando ele diz aí, se todos os seres humanos que a possuem se servissem de conformidade com a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus? São as leis naturais, entre elas a lei do progresso. E as pessoas se esquecem que nesse exato momento todos os espíritos superiores estão comprometidos com o progresso da Terra, né? É da humanidade. Tudo que está acontecendo na Terra está sob a direção e os auspícios dos espíritos superiores. Enquanto isso, nós que estamos encarnados aqui na Terra, podemos e temos a grande oportunidade de agir como colaboradores, né? Cooperadores. E com isso, crescermos espiritualmente. Daí eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu vou lembrar da pré-escola. Vocês lembram da pré-escola? Quando a professora falava, olha, os brinquedos são de todos. Olha, o lanchinho é para dividir com o amiguinho. A gente se esqueceu das regras básicas. A gente se esqueceu do compartilhamento. E ficamos presos dentro do nosso egoísmo, dentro do nosso orgulho, nos achando, né? A meninada falava assim, se metidando, se achando a última bolacha do pacote. E aí, então, a gente perde a oportunidade de ser útil. Porque quando eu penso assim, por que será que eu tenho facilidade para esse entendimento? É só para eu me achar melhor que os outros? Que coisa mais fútil, mais boba. Só para ganhar dinheiro, né? Por favor, ganhe muito dinheiro com a sua inteligência. Mas lembre-se, o dinheiro já é uma recompensa material. E se você ficar só focado nisso, assim que você morrer, cadê as recompensas eternas e espirituais? Lembrando, né, Márcia, que nós estamos aqui no capítulo 7, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está tudo aí para você dar uma olhada. E ainda também vale ressaltar que ele fala do abuso. Ele chega a fazer essa advertência, né? O que acontece com aquele que abusa ou faz mau uso, né? Seja da sua inteligência, da sua capacidade, da sua habilidade. Né? Ele diz assim, infelizmente muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. E essa mão nada mais é do que a própria consciência, né? Porque não existe castigo, não existe ninguém te condenando, né? Não existe nenhum tribunal, né? É você que pela própria consciência, lembrando que as leis naturais estão na consciência, então o prumo está ali na sua consciência. Então quanto maior o desvio dessas leis naturais, depois para corrigir, maior será a dor, o sofrimento evitável, né, que poderia ter sido evitado. A inteligência espiritual, que é o QS, ela está acima da inteligência emocional, que está acima da inteligência intelectual. Então a inteligência é recomendado que ela seja bem empregada. Mesmo porque, né, Márcia, hoje os algoritmos, né, cada vez mais desenvolvidos, se o intelecto for apenas uma condição de saber, né, de conhecimento, os algoritmos estão aí, né? Hoje, o computador vai mandar no mundo, hoje né? A gente tem o chat GPT, né, que está sendo aí uma revolução.
Então, muita gente que só conhecer vai ser substituída pelos algoritmos. Pela máquina. Agora, se além disso a pessoa tiver habilidades emocionais, isso o algoritmo não tem. Né? Ele não tem alma, ele não sente. Se além disso ele tiver habilidades espirituais, então tudo isso vai fazendo a diferença nesse mundo cada vez mais tecnológico, e está tudo certo, né? Mas também vai dando oportunidades para aqueles que forem além com a inteligência emocional e espiritual. Como o Uraí sempre comenta nos nossos programas, um objeto nunca vai chegar para você e vai dizer, eu te amo. Um objeto nunca vai sentir compaixão por você. Saudade. Saudade. Um objeto nunca vai ficar feliz com a sua chegada em casa. Ele pode até dizer, seja bem-vindo, mas ele não tem emoção. Ele não consegue acalmar a sua Não tem dor. alma, né? Ele não consegue alma. te abraçar, né? Isso, ele não tem alma. Ele Exatamente. nunca vai escorrer uma lágrima, seja de saudade ou de tristeza pela pessoa, né? E está tudo certo, porque essa não é a função do algoritmo, da tecnologia ou da inteligência irracional. A inteligência, o IA, né? Inteligência artificial, né? A função é facilitar a sua vida para que o seu estágio aqui na Terra, você se foque cada vez mais na inteligência, além de adquirir a inteligência racional, o QI, também, principalmente, a emocional e a espiritual. O convite hoje é para que você empregue bem a sua inteligência. Utilize a sua inteligência em sintonia com as leis naturais ou divinas, para auxiliar no avanço da humanidade. E aí ficar atento à questão do abuso da inteligência, porque pode levar à perda dessa inteligência, que vai ser retirada, como o Ferdinando fala, pela mão da inteligência suprema. Né? De alguma forma, você pode ser impedido de utilizar essa inteligência. Isso não é para colocar medo em ninguém, não, tá, gente? Isso, exatamente. É uma lei natural. Uma lei Aquilo natural. que você não usa, você perde. Simples assim. Lembram da parábola dos talentos? É exatamente isso. Aquele que não sabe empregar, não tem direito. E lembrando, né, que a que é essa inteligência espiritual e o que é inteligência emocional, não há como interferir nisso. Mas na inteligência, no QI, sim. Qualquer lesão cerebral, por exemplo, pode colocar tudo abaixo, não que o espírito perca, mas na atual existência, se tiver uma lesão cerebral, por exemplo, coloca abaixo todo o conhecimento que a pessoa adquiria, mesmo que momentaneamente. Né? E eu que gosto de filme, vou recomendar o filme Doutor Estranho. Se você não assistiu, vale muito assistir para entender essa questão do uso da inteligência e de como que a gente pode desenvolver esse uso para uma inteligência emocional e para uma inteligência espiritual. Aí a gente que é curioso, fomos no Livro dos Espíritos, né, buscar embasamento para isso que a gente está falando. E lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 9 da Lei da Igualdade, nós temos lá várias questões, 803, 4, 5, 6, onde os espíritos abordam essa questão sobre a igualdade. E aí na 803, Kardec pergunta para os espíritos, mas perante Deus são iguais todos os homens? E os espíritos respondem, sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Todos estão destinados para a felicidade completa, que é o último nível de progresso dos mundos, né? A gente vai progredindo nos mundos e o último nível é o mundo celestes ou divinos, onde a felicidade é completa, é absoluta. Então todos estão submetidos a essas leis para chegarem a essa felicidade. Então por isso é que faz tanto sentido esse compartilhamento, porque um apoiando o outro, vamos chegar mais rápido ao mesmo destino, que é a felicidade. Exatamente, quer dizer, como espírito, tudo é igual em termos de potencial, mas não necessariamente de possibilidade, né? A potencialidade é a mesma, mas não necessariamente a possibilidade. E aí vai uma série de fatores, né, Márcia? Desde fatores materiais, locais, de contextos e tudo mais.
No entanto, é isso que a gente quer colocar. Quer dizer, se você tem essa possibilidade de ter algum destaque na área da inteligência, faça não só por você, mas faça pelo outro, né? Na questão 804, Kardec pergunta se existe igualdade das aptidões. E os espíritos respondem que não. Por quê? Porque todos nós aqui temos experiências diferentes e diversas. Essas experiências diferentes, diversas, vão gerar aptidões diferentes também. Então, em termos de aptidão, a gente não tem a mesma aptidão. Isso faz com que caminhe mais depressa ou mais devagar do que os outros. Então, se você tem mais habilidade financeira, aptidão financeira, você vai se desenvolver mais rapidamente e vai caminhar mais rapidamente nessa área. E aí faz todo sentido, se eu tenho uma habilidade mais desenvolvida, eu aprender a compartilhar, né? Porque quando eu começo a compartilhar, eu acabo entrando nesse fluxo venturoso do amor absoluto. Eu socorro alguém e aí esse socorro se converte em algo bom para mim. Então veja, a igualdade em termos de espíritos, somos todos iguais em potencial. As aptidões mudam e a espiritualidade, a providência divina aproveita isso para um ser interdependente do outro. Então é o quebra-cabeça, né? Todas as peças são diferentes entre si e exatamente por serem diferentes e uma encaixando na outra que elas se sustentam. E aí, além disso, existe a vontade individual, que é respeitada, que é o livre-arbítrio. E está tudo bem. Essa variedade de aptidões é necessária para que cada indivíduo se desenvolva, e aí ele vai desenvolvendo a sua aptidão, usando essa força física, essa força intelectual que ele tem, e contribuindo para o progresso da humanidade. Isso deveria gerar mais solidariedade entre as pessoas. Entre os habitantes do mundo, deveria haver mais solidariedade. Não apenas quando acontecem tragédias como a gente costuma ver. Uma vez que exista essa solidariedade entre os habitantes, a gente vai desenvolvendo um pensamento comum, um pensamento de auxílio, que é exatamente o que acontece entre os mundos. Se a gente pensar nos mundos habitados, existe uma solidariedade entre todos os povos de todos os mundos. E aí a gente vê, por exemplo, o reencarne na Terra de gênios. Né? Nós tivemos fases em que reencarnaram vários espíritos iluminados e que contribuíram, deram um pontapé, um empurrão no desenvolvimento, seja intelectual, seja no mundo das artes, seja na cultura, seja na questão da solidariedade, que são espíritos que a gente chama de espíritos que pertencem a uma aristocracia intelecto-moral. E eles estão reencarnados em massa, né, Márcia, atualmente. Senão a gente fica só pensando assim, num gênio e tal. Eles estão reencarnados em massa. Kardec fala sobre isso lá no capítulo 18 da Gênese, né, onde a nova geração, eles estão aí. Você vê, recentemente a gente está vendo aí a questão dos terremotos. Então existe tecnologia para socorrer, né? E muitos países estão ali se solidarizando com a Turquia, com a Síria. Só que, puxa, precisava ter a tragédia para isso. Então, da mesma forma que existe aqui essa solidariedade entre os mundos, está na hora da gente firmar essa solidariedade entre os países. Né? Senão a gente não vai facilitar a regeneração da Terra, que é o nosso propósito. Então, como é que você está utilizando a sua inteligência? Você está dividindo ou está acumulando? Kardec pergunta na questão 806 do Livro dos Espíritos: existe igualdade social? Não. Por que não existe igualdade social? Por causa do homem. Porque o homem, em vez de ser solidário, é egoísta, usa o orgulho e aí procura diminuir quem sabe menos, quem tem menos. Se o homem utilizar a sua inteligência para que ele possa contribuir, ele vai facilitar a vida dos menos instruídos. E veja essa questão, Kardec chega a perguntar se a pobreza é um projeto divino, né? Não, a pobreza não faz parte de um projeto divino. Está lá na 806, 807, né? É fruto do nosso orgulho e egoísmo. E voltando de novo
a questão dos terremotos, né? Os prédios que mais caíram são os prédios mais pobres. Os prédios mais ricos que foram construídos com tecnologia para suportar terremotos não caíram. Então veja como essa questão interfere, né? Essa questão da igualdade social. Na questão 807, Kardec vai mais longe. O que pensar dos que usam a inteligência para oprimir os fracos? Sofrerão todas as consequências pela opressão praticada. Então, gente, a conta é simples, é compartilhar, não tem como. E na humildade, né, Márcia? Na humildade, não é se gabar da sua inteligência, mas sim vibrar pela sua inteligência à medida que ela está sendo compartilhada com o meio em que você vive. Onde você está? O que é que você está fazendo para espalhar aquilo que você sabe, aquilo que você é bom, enquanto você usa isso, lógico, para o seu bem-estar, para a sua profissão, etc. Né? Kardec vai questionar também se existe igualdade das riquezas. Não, não existe igualdade. Mas não existe essa igualdade por causa do homem, como já dissemos, que é egoísta e age como um orgulhoso. O uso da inteligência de cada pessoa gera mais ou menos riqueza. Mas lá na questão 809, Kardec aborda a questão daquelas pessoas que recebem herança, né? Os espíritos informam que antes de usar essa herança, a gente precisa pensar o seguinte: de onde veio essa herança? Vamos remontar ao princípio dessa herança, ao princípio dessa riqueza. Ela foi adquirida de uma forma lícita? Ou ela foi adquirida, como os próprios espíritos falam, é fruto da velhacaria e do roubo? Será que é isso? Será que ela é fruto do roubo, da malandragem, da esperteza? E aí então os herdeiros podem usar a própria inteligência para reparar uma injustiça que eles reconheçam que foi feita. Não são palavras nossas, tá? Confira aí na questão 809. 808 e 809. Os espíritos falando sobre isso. Certo, Márcia? Então, resumindo... Resumindo, o que você está fazendo com a sua inteligência? Com o seu conhecimento, com as suas habilidades, com a experiência que você adquiriu com as suas capacidades? É egoísmo? Está guardando só para você? Ou está usando com fraternidade, compartilhando o que você faz, sabendo o que você está fazendo para melhorar a vida ao seu redor, para melhorar a comunidade, a sociedade, o mundo? O mundo está melhor com a sua presença ou está pior? Fica então essa reflexão sobre o que você está fazendo com a sua inteligência. Combinado? Sinta-se abraçada, abraçado. Gratidão e felicidade.